Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, né? Mais uma vez, estamos aqui felizes, porque estamos na presença do nosso Deus. Já foi falado, né, do amor de Cristo, já foi cantado o amor de Cristo nessa noite. E o Senhor, Ele é adorado com as nossas vidas, né? Deus, Ele requer do seu povo adoração. Então, que você nessa noite continue prestando atenção na palavra, né? A irmã Gorete trouxe uma palavra bem de exortação, né? Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados, para ficarmos no evangelho de mordomia, como já foi dito, mas para trabalharmos, né? Para avançarmos no reino de Cristo. E quando eu estava meditando na palavra, Deus ele falou muito ao meu coração sobre esperança, né, sobre fé. Então que nessa noite você se atente a esse texto. E eu tenho um tema também para esta mensagem, né? Não desista, ainda há esperança, né? A nossa esperança está em Jesus, né? Nossa esperança não está em governos, não está em vacina, não está em empregos. A nossa esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra, né? E é por isso que estamos felizes. É por isso que nós conseguimos descansar na presença desse Deus. Ainda que aconteça, né, tudo o contrário nas nossas vidas, né? Nós estamos vendo situações difíceis no mundo, né? Tempos de guerra. Nós estamos passando por situações complicadas, né? Igrejas fechando, mas como a irmã Marlene louvou aqui, o templo fecha, mas a igreja somos nós. Estamos orando, estamos buscando a presença desse Deus e glorificando a Ele, né? Estamos vendo, sim, situações difíceis, mas eu quero deixar aqui para vocês uma meditação aqui em Hebreus. Hebreus 12, que tem como um título, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Amém? Eu queria meditar com vocês apenas em um versículo, na parte B do primeiro, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, né? Como já foi dito aqui nesta noite, a situação, igreja, está complicada, né? E nós tendemos a desanimar, né? A nossa carne, muitas das vezes, olhando para a situação, quer desanimar, né? Quer parar na caminhada. Mas, como já foi dito nesta noite, né? Que nós venhamos ter força, pedir a Jesus que nos console, que nos fortaleça, né? Porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. E aqui, o escritor desta carta, nós não sabemos ao certo quem foi, né? Mas ele nos exorta a perseverança, a perseverar, né? Nós não fomos chamados a sentarmos em um banco e esperarmos, né, sem fazer nada. Nós fomos chamados por Jesus a perseverar. Jesus ele não disse que seria fácil. Jesus ele nos disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, né? Ele nos garantiu a vitória, né? Ele nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, que nessa noite, você que está desanimado, você que está olhando para a situação, né? Para o desespero que está nesse mundo, não desanime, não olhe para os problemas, né? Nós temos como exemplo a Pedro, quando Pedro ele foi de encontro
ele viu Jesus naquele mar e ele foi de encontro, né? Ele foi encontrar com Jesus. E quando ele olhava para Cristo, ele andava por cima das águas. Mas quando ele começou a ver as ondas, ele se assustou e o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Né? Então é o que acontece nas nossas vidas. Se nós formos parar para olhar a situação que está aí fora, a nossa tendência é afundar, a nossa tendência é desanimar, a nossa tendência é deixar de crer, a nossa tendência é achar que está tudo perdido, que está tudo acabado. Né? Mas Jesus nos diz nessa noite que Ele está no controle da situação, que Ele tem o domínio de tudo nas mãos, né? Que Ele anima aquele que está cansado, né? Que Ele dá força àquele que não tem mais nenhum vigor, né? Isaías, ele nos diz aqui no capítulo 40, no verso 29, que Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Né? Nós estamos aqui nessa noite, igreja, para trazermos uma mensagem de esperança para a sua vida. Né? Uma mensagem de ânimo. Eu sei que muitos estão prostrados, não por culpa sua, não porque você quer estar prostrado, né? Mas com a situação, o desânimo bate, e muitas das vezes, né? A tendência é ficar ali encostado, ficar sem ânimo para mais nada. Né? Mas quando aqui o autor da carta diz que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que ser perseverantes, porque aquele só vai ganhar, só vai ter a coroa de vitória aquele que lutar, aquele que perseverar. Né? A gente vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que todos tiveram dificuldades, todos passaram por aflições, todos enfrentaram lutas, todos passaram pelo deserto, mas o Senhor estava com eles a todo instante. Deus, Ele não deixou o seu povo nem por um segundo. Então, todos contaram a vitória, todos cantaram o hino de vitória. Nós não vemos nenhum derrotado. Aquele que coloca a sua esperança no Senhor, aquele que coloca a sua força, a sua vida diante do Senhor, não é derrotado, porque quem luta é o Senhor por nós, né? É o Senhor quem nos levanta a cada manhã, é o Senhor quem nos dá o respirar a cada manhã, né? E que renova. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? Então nós temos motivos sim de nos alegrarmos, nós temos motivos de perseverar, pedir força ao nosso Deus, pedir sabedoria para seguir nesta caminhada, né? Esse caminho estreito que nós andamos, mas como a irmã Gorete disse nessa noite, que é gratificante, né? É gratificante andar com Jesus. É gratificante passar pelas lutas ao lado do nosso Senhor Jesus. Porque muitos estão passando por lutas, mas estão afastados do nosso Deus. Né? Muitos escolheram não servir a Jesus, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a nossa escolha. Então, muitos estão aí passando por situações difíceis, colocando a esperança em coisas vãs, né? Aqui somente nessa terra. Mas Jesus nos diz para colocar a nossa esperança nele, a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de cura. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei se você perdeu alguém da sua família para esse vírus, né? Muitas famílias estão enlutadas, muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Mas o Senhor nos convida nesta noite a olhar para Cristo. Se nós vier olhar para a situação, nós vamos afundar, né? E aqui o salmista, no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, a nossa vitória, a nossa saúde, a nossa esperança, né? Muitas portas aí estão se fechando, mas a nossa esperança está no Senhor. Porque quando Deus ele quer abrir uma porta, Ele abre. Quando Ele quer fechar, Ele fecha.
E é tudo no controle dele. Ele está na situação, no controle da situação. Né? Então não se desespere. Olhe somente para Cristo. Busque em Cristo, né, a sua salvação, a situação, a solução para essa situação difícil. Porque é muito pior se você se prostrar e você não buscar mais a Jesus. Eu sei que Ele não nos abandona, né, porque a sua palavra é fiel. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos adorar a esse Deus. Nós não temos que adorar a Deus pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Né? Muitas das vezes a situação se complica, a gente pede uma coisa ao Senhor e a resposta do Senhor é não, e a tendência é não adorar mais. Né? Então que nós nessa noite não venhamos ter um coração voltado para o que o Senhor tem para nos dar, mas pelo que Ele é, porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Nós estávamos caminhando para o inferno e Jesus, Ele se entregou, né? E não só por mim, mas por você que está escutando essa palavra nesta noite. Então que você se anime na presença do Senhor. É difícil, a situação está complicada, né? Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que está no controle da situação. Nós temos esse Deus, nós servimos, é uma honra servir a esse Deus. É uma honra adorá-lo, né? E sabemos que quando passarmos pela morte, estaremos com Ele, face a face. Isso é uma esperança maravilhosa, né? Porque ainda que nós venhamos passar por lutas nessa terra, nós sabemos que quando tudo isso aqui findar, nós estaremos com Jesus. Nós estaremos olhando a face do nosso Mestre. Então vale a pena, igreja, adorar a Deus. Vale a pena dizer não às coisas desse mundo. Vale a pena passar pela luta, passar pela prova, enfrentar as dificuldades, mas na presença do Senhor. Porque se você se afastar dessa presença, vai ser pior para você. Né? Tem um louvor que diz que Deus é Deus sem a nossa presença. E o que é você sem Deus? O que somos nós sem Deus? Nós não somos nada, né? Se Deus não estivesse derramando sobre nós a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. É uma honra. Nós temos motivos de agradecer, de nos alegrar na presença desse Deus. Nós temos motivos de sobra, porque Deus, Ele tem sustentado. Deus, Ele tem nos dado saúde. Deus, Ele tem nos dado a alegria a cada manhã. E eu sei que muitas das vezes o Senhor permite sim, uma situação difícil, você perder uma pessoa, você passar por um desemprego. Mas não se desespere, porque tudo tem a permissão de Deus. Tudo é conforme o querer do nosso Deus. Mas nós continuamos perseverando nessa carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então que nessa noite você medite nessa palavra, você pense mais nessa palavra, né? Se você está desanimado, se você está atribulado, se você está passando por situações difíceis, lembre-se que Deus está no controle de tudo. E quando você começa a olhar para Cristo, a situação se torna até menor, né? A gente faz um problema muito grande quando a gente não olha para Jesus, né? Então que nessa noite você olhe para Jesus, busque a palavra do Senhor, adore ao Senhor. Se você não está podendo estar conosco aqui no templo, em casa você ora, você louva, você busca, né? Porque a igreja somos nós e nós temos que cada dia estar na presença desse Deus. Então que essa palavra venha animar o seu coração, venha alegrar a sua vida, venha renovar a sua esperança, né? E que você não desista, para que um dia você possa receber a sua coroa, né? Jesus, Ele nos disse que ia trocar essa cruz pesada, né, por uma coroa, mas só aquele que perseverar até o fim, só aquele que vencer, ganhará essa coroa da vida, né, que está com Cristo Jesus. É difícil, igreja, né? Todos nós passamos por situações difíceis. Eu estou aqui falando da palavra do Senhor, mas mas eu também passo, né, por situações complicadas. Mas o Senhor, Ele nos exorta a olhar para Ele. Então não vamos desistir, vamos
perseverar na caminhada. É espinhosa, é difícil, Jesus nos avisou. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração de uma convicção tão grande que há esperança, né? Há esperança para aquele que espera, para aquele que busca o Senhor Jesus, para aquele que olha para Jesus. Então vamos olhar para o Senhor, vamos buscar primeiramente o seu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas Jesus, ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir a sua palavra.